queria falar sobre um assunto que eu sei que muita gente passa, muita gente tem, e que muita gente tem dificuldade de falar sobre isso. As pessoas precisam de um tempo para falar sobre isso, muitas pessoas precisam de, às vezes, reconhecer isso. Eu sei que muitas pessoas passam por situações parecidas, e não foi de uma hora para outra que eu soube lidar com isso, que são as minhas inseguranças. Em fases que a gente se sente mais inseguro, as coisas que acontecem envolvem muito isso e acaba mexendo com a nossa insegurança. Eu recebo muitos depoimentos de pessoas falando sobre isso. Se eu já passei por situações parecidas que me deixaram insegura, como é que eu lido com isso hoje em dia, se o fato de eu emagrecer mudou muito essas minhas inseguranças. E eu vim abrir um pouquinho do meu coração para falar sobre isso com vocês. Não trouxe esse assunto antes porque eu não me sentia preparada para falar sobre ele ainda. Hoje em dia eu sei lidar melhor com esse assunto e eu tô com certeza mais preparada para falar um pouquinho desse assunto para vocês. A minha história com a insegurança, ela começou muito cedo, quando eu era criança ainda. E eu comecei a me sentir insegura quando eu notei que eu era diferente das outras pessoas. Não que eu quisesse que todo mundo fosse igual, porque eu acho que cada pessoa tem o seu jeito e é isso que faz cada pessoa ser único. Eu sempre fui uma criança que me senti como se eu não me encaixasse no mundo, como se eu sempre fosse diferente de todo mundo. Eu sempre senti como se tivesse faltando alguma coisa em mim, eu nunca sabia o que era. Eu não me sentia completa em todos os lugares que eu ia. E eu ficava prestando atenção nas minhas particularidades. E por prestar tanta atenção nessas pequenas coisas, isso me fazia me perguntar por que eu não era igual a todo mundo. Acabava me comparando com todo mundo. Mas com o tempo eu percebi que não era o fato de eu querer ser igual a todo mundo, e sim de eu querer ter um corpo igual ao de todo mundo. E eu ficava me questionando isso. A vida inteira eu me questionei isso. Por muitas vezes eu perguntei, por que comigo? Por que tem que ser assim? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que lutar contra isso? Então, foi uma infância e adolescência muito conturbada, assim, em relação a isso. Eu tentando me descobrir, eu tentando por que tinha que ser assim comigo. E eu lutando com isso a minha adolescência toda. E foi uma situação... E foi uma temporada muito difícil, até eu ter maturidade pra entender isso. Porque eu era criança... E todo mundo ficava na minha cabeça o tempo todo que eu precisava emagrecer, e que isso, e que aquilo. E assim, não era legal. E eu acho que a insegurança, ela é muito isso. É fazer com que a gente se esqueça o que tem de bonito e ficar buscando em outra pessoa algo que no fundo a gente não precisa, ou que às vezes a gente até tem, mas a gente acaba não reconhecendo porque a gente só fica observando essa característica em outras pessoas. Eu sempre fui a criança gordinha, a criança que chamava a atenção, a criança que por onde passava todo mundo olhava, a criança que as pessoas olhavam e não sabiam disfarçar o olhar que elas tinham. E eu percebia isso e era o que mais me machucava. Eu era sempre a criança que ficava de fora das brincadeiras porque não conseguia correr. Eu era sempre o café com leite nas brincadeiras. Eu era sempre a criança que levava lanche pra escola. Quando não era uma fruta, as pessoas ficavam olhando com aquela cara de por que você não tá comendo uma fruta? Isso que você tá comendo é errado. Então foram situações que sempre me marcaram, assim, até hoje, e que eu sempre lembro e que de alguma forma me machucava. Quando a gente junta todas as situações, a gente acaba se sentindo um pouco rejeitada, um pouco insegura, e eu acho que é daí que vai crescendo a insegurança. E eu acabei criando um bloqueio comigo, e eu fui me tornando uma criança cada vez mais fechada, cada vez mais reservada, cada vez mais insegura. E eu acho que isso é uma das coisas que a insegurança faz. A gente acaba se isolando e nem percebe. Eu lembro até hoje que na época da minha escola, né, eu me sentia a criança mais diferente de toda a classe, assim. Porque eu sempre fui gordinha, né? A minha vida toda, eu sempre estava acima do meu peso. Então eu olhava para todas aquelas crianças e elas eram diferentes de mim. E eu sempre me sentia a criança assim, que chamava atenção, a criança que era a gordinha da sala, a criança que todo mundo zoava, a criança que todo mundo colocava apelido. Então todas essas situações que eu passei cresceu muito dentro de mim, sabe? Foi
tornando algo que quando eu fui passando pra minha adolescência, foi me deixando uma pessoa cada vez mais insegura. E assim, eu não trabalhava isso, eu não contava pra ninguém, justamente porque eu me sentia uma pessoa insegura e contar isso pra mim era um constrangimento, sabe? De toda essa situação. Então, à medida que eu fui crescendo, isso foi crescendo e ficando guardado dentro de mim cada vez mais. E isso acaba sendo um ciclo, porque você, para todo lugar que você vá, você nunca tá à vontade, você nunca tá se sentindo 100% bem, você nunca tá se sentindo completa, você nunca tá se sentindo que você pertence àquele lugar. Por causa da insegurança, por causa das coisas que você acaba criando dentro de você. Então você não consegue ser 100% de você. Porque você acaba não acreditando que você pode ser sempre mais. Vocês estão conseguindo me compreender? E no começo a gente não tem a maturidade de entender o que toda aquela situação pode acabar causando, acabar afetando no futuro pra gente. Eu lembro que todas as minhas amigas tinham roupas da moda e eu não tinha porque eu não conseguia encontrar. Eu lembro que todo mundo encontrava roupa com facilidade e eu não. Eu lembro que sempre era um saco ir comprar roupa porque eu tinha que ficar 3 horas numa loja procurando uma roupa e quando dava na cintura, não dava no braço e era uma coisa muito desconfortável. Eu ia ficando cada vez mais estressada com o fato de... Então, o que era pra ser algo divertido pra mim, algo legal, como era pra maioria das pessoas, que era comprar roupa nova, acabava se tornando chato pra mim, acabava se tornando uma situação muito constrangedora, porque eu nunca encontrava. Todas as minhas amigas usavam PP, PPPPP. Eu usava GGG. E isso com 10, 11, 12 anos. Todas as minhas amigas já paqueravam. Todas as minhas amigas tinham uma situação pra contar de paquerinhas. Eu nunca tive quando eu era criança. Por quê? Porque eu também era insegura e eu me sentia insegura. Então, eu acreditava que ninguém olhava pra mim, que ninguém ia me querer, que essas coisas não iriam acontecer comigo. E todas as minhas amigas estavam nessa fase, né, de adolescência, de 15 anos e tal. E eu me sentia... Cada dia um avião novo. E eu me sentia a pessoa deslocada da turma. Porque todas essas coisas não aconteciam comigo. Eu só ouvia histórias das minhas amigas. E, assim, é muito foda, assim, sabe? Todas as coisas que a gente acaba guardando. E a gente acaba crescendo com isso. Então eu acabei me sabotando desde pequena. Eu acabei me tornando uma pessoa insegura em relação ao meu corpo, em relação à minha aparência, em relação às minhas atitudes. Eu tinha insegurança quando as pessoas me olhavam. Eu tinha insegurança em pensar o que aquela outra pessoa estava pensando sobre mim, ou estava falando sobre mim. Então, por muitas vezes eu não me aceitava, por muitas vezes eu sentia que tinha alguma coisa faltando em mim e eu não conseguia entender isso. Então, na minha cabeça passava, por que todo mundo é assim e eu não? Como se realmente isso de fato fosse um problema. E assim, foi uma época muito difícil pra mim. Foi uma época que eu não conseguia falar sobre isso com ninguém. Eu não conseguia colocar pra fora isso. Eu não conseguia expressar todas essas coisas que eu sentia. E isso foi crescendo cada vez mais dentro de mim. Eu não tinha um controle sobre isso. E não era por falta de querer conversar. Não era por falta de não ter alguém que eu pudesse conversar sobre isso. Era porque simplesmente eu não conseguia falar sobre isso. Então eu guardava. E só quem passa por essas coisas, só quem passa por essas situações parecidas, consegue me compreender o fato de não conseguir falar. E às vezes as pessoas não entendem isso. Não entendem porque a gente se sente envergonhada, a gente não se sente preparada, a gente não sabe como vai ser a reação da outra pessoa. Então a gente acaba não contando e se guardando. E eu cheguei até a frequentar alguns psicólogos, mas eu também não conseguia colocar pra fora. Eu não gostava dos psicólogos que eu frequentava quando eu era criança. Então eu acabei não dando continuidade ao tratamento. E tem uma coisa também que é muito engraçada, assim, é que eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de piscina, gostei muito de praia. Só que eu não gostava do fato de ter que usar maiô. Isso me deixava totalmente pra baixo, isso mexia muito com a minha autoestima.
eu ia pra praia, eu via todo mundo usando biquíni e eu tinha na minha cabeça que eu não podia usar porque eu me sentia estranha, porque eu me sentia feia, porque eu me sentia deslocada. Então eu passei a culpar a praia, de que eu não gostava de ir à praia porque eu não gostava de praia, mas era por um fato de que eu não gostava de usar maiô e eu não me sentia à vontade de biquíni. E isso é muito bizarro, porque hoje em dia, tendo consciência disso, antigamente eu não tinha. E assim, eu deixei de fazer muitas coisas por causa da minha insegurança. Eu deixei de frequentar muitos lugares por causa da minha insegurança, porque eu não me sentia bem, porque eu não me sentia à vontade. Eu já deixei de sair por causa das minhas inseguranças. E olhando pra isso tudo, eu vejo o quanto isso são situações difíceis e o quanto é muito difícil sair dessa insegurança, você vencer a sua insegurança, você passar por cima da insegurança, você entender que você é maior do que tudo isso. Eu fiz 15 anos, foi uma das épocas mais difíceis, assim, pra mim, porque eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Então tudo eu acabei descontando na comida, era como se a comida fosse o meu refúgio, assim. Então eu acabava comendo porque eu me sentia melhor. E com isso, a minha obesidade foi cada vez mais crescendo. E é muito difícil você virar para uma criança que está em fase de crescimento, para um adolescente, e falar para ela que ela precisa emagrecer, porque por saúde ou por qualquer outra coisa, assim. É muito difícil você colocar na cabeça de uma pessoa que tá passando por um monte de coisa, que tá pensando em várias coisas, que ela precisa emagrecer. Então, todas as minhas tentativas de ir ao médico, de ir pra nutricionista, de ir pra endocrinologista, de fazer tratamento, foram todas assim, em vão, porque eu nunca conseguia dar continuidade ao tratamento. Então, era muito difícil eu colocar na minha cabeça que eu precisava. Por todas as situações, assim, pela pessoa que eu perdi, pela situação que eu tava passando, por ser muita pressão dentro da minha casa, as pessoas me cobrando, que por um lado eu sabia que não era por maldade, hoje eu entendo que não era por maldade, era porque realmente eu precisava, que era algo que já estava afetando muito a minha saúde. Então, hoje eu sabia que era por isso, mas antes eu não tinha essa maturidade de entender que era pro meu bem, ou que era porque eu precisava, ou alguma coisa do tipo. E eu lembro também que quando eu fui saindo do colegial, que eu ia pra faculdade, foi uma das épocas mais conturbadas, assim, porque eu ficava pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Como é que eu vou me adaptar à faculdade? Como é que vai ser o ambiente pra mim? Como vai ser as pessoas que eu vou conhecer? Então eu tinha insegurança em relação a isso. Como é que vai ser o mercado de trabalho pra mim? Como é que vai ser essa nova fase da minha vida? O que é que vai ter pela frente? Então eram coisas que eu ficava muito insegura, porque eu não sabia, e eu não tinha essa força de dar a cara a tapa, justamente porque eu me sentia muito segura. Então, pra mim, tudo era novo. Aí foi a época que eu precisei andar de ônibus, que eu já tava muito acima do peso, que eu passei vários constrangimentos nos ônibus, em catraca, em piadas de cobrador, piadas de motorista, e foi uma fase muito difícil na minha vida, e eu acabei descontando novamente na comida. E assim, não foram poucas situações que eu passei, que eu carrego até hoje essas marcas, assim, porque não deixam de ser marcas. Tem coisas que a gente realmente não consegue esquecer. E faltando 2 anos para acabar a faculdade, foi quando eu resolvi que eu iria mudar. Porque eu tava cansada, porque eu tava pensando muito no meu futuro. Foi quando eu consegui colocar todas as minhas... Quando eu consegui colocar as minhas ideias no lugar, quando eu consegui entender que isso era pra uma coisa maior, quando eu consegui compreender que eu tava lutando por uma coisa que era pra mim, não pra outra pessoa, quando eu consegui compreender que eu precisava dar mais de mim, que eu precisaria cuidar mais de mim, que eu precisaria encarar o que eu tinha que encarar pela frente, porque não teria outra saída. E foi quando eu coloquei na minha cabeça que eu realmente queria mudar, porque eu tava cansada de passar por todas essas situações, que eu tava cansada de me sentir uma pessoa insegura, e eu não sabia como mudar isso, e eu relacionava muito a minha insegurança ao meu peso, à minha aparência, pelas coisas que eu passava. Então, na minha cabeça não tinha outro jeito, eu tinha que mudar. E no fundo eu sabia que era uma cobrança que eu tinha comigo mesma, era uma cobrança que eu estava vendo na sociedade diante dos meus olhos. E até que eu consegui dar o primeiro passo,
e eu consegui dar continuidade a esse passo, e que hoje eu tô aqui, e que assim, é uma luta cada dia mais. As nossas inseguranças, elas não somem, mas elas melhoram, a gente aprende a lidar com isso. E assim, eu vou ser muito sincera com vocês, eu não vou dizer que emagrecer não me revigorou, porque revigorou. Eu não vou dizer que o meu emagrecimento não mexeu com a minha autoestima, porque mexeu com a minha autoestima. Hoje em dia eu tenho uma autoestima melhor, hoje em dia eu sou uma pessoa mais segura, hoje em dia eu consigo me olhar no espelho, antes eu não conseguia me enxergar no espelho. Antes eu não conseguia tirar foto do corpo todo, hoje eu consigo. Então, assim, eu não vou dizer que o meu emagrecimento não me ajudou, porque ele ajuda. Eu não vou mentir pra vocês. Ele me ajudou muito a ter um olhar melhor, não só comigo, mas um olhar melhor com todo mundo, sabe? Eu não julgo o próximo como eu me julgava. Eu não me comparo mais o tempo todo. Eu entendo que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem o seu tempo. E que isso é muito importante. Eu não me cobro tanto quanto eu me cobrava. E assim, me fez encarar as coisas, me fez dar cara a tapa pro mundo, pra minha vida profissional, pra os meus sentimentos, pra minha vida pessoal. E assim, eu sou outra pessoa, sabe? Eu posso listar várias coisas do quanto o meu processo de emagrecimento me ajudou muito nessa questão de insegurança. Eu acho que eu passaria o dia todo aqui falando só sobre isso, o quanto me revigorou, o quanto me fez ser uma pessoa melhor, porque... Então, assim, a minha vida sobre o mundo mudou, a minha vida sobre a minha perspectiva de vida mudou. Hoje eu faço as coisas com mais ânimo, eu faço as coisas com mais vontade, eu faço as coisas com mais, sabe, com mais, não sei explicar assim pra vocês, mas é como se desse um up na sua vida, é como se você passasse mais a encarar as coisas, você passasse mais a ter mais motivo pra encarar as coisas. Então, assim, muita coisa muda, sua autoestima muda, sua insegurança muda. Você descobre uma força gigante que tem dentro de você, você quer ser uma pessoa cada vez melhor, você quer cuidar mais de você, cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua mente. E assim, até a maneira como você lida com as suas amizades, com as pessoas que estão ao seu redor, com o relacionamento. Então, assim, muita coisa muda, sabe? Mas com certeza o meu emagrecimento, todo esse processo que eu passei, me ajudou muito em relação a isso, contribuiu bastante. Eu confesso que não é simples, eu confesso que não é todo dia que a gente se sente uma pessoa segura, não é todo dia que a gente acorda e se acha maravilhosa. Tem dias, tem fases, tem dias que a gente tá mais, tem dias que a gente tá menos. Mas são fases, eu sou humana, eu continuo errando, eu continuo aprendendo, eu continuo caindo, eu continuo levantando. E isso é super normal, todo mundo tem esses picos, tem fases que todo mundo tá mais animado, tem fases que todo mundo tá mais desanimado. E eu acho que tudo isso faz parte, o importante é a gente aprender, o importante é a gente crescer. E a gente aprender a lidar com essas situações, que é muito importante. Hoje, com certeza, eu sou uma pessoa mais grata. Eu sou uma pessoa que sabe agradecer mais e pedir menos. Sou grata por chegar onde eu cheguei. Sou grata por entender a força que eu tenho, por entender a mensagem que eu carrego e que eu tento passar para muitas pessoas. Sou grata por poder servir, por poder compartilhar a minha história, por poder fazer com que as pessoas... Não vou falar que as pessoas mudem, mas que as pessoas não desistam delas, que as pessoas continuem lutando por aquilo que elas acreditam, que a gente pode tudo quando a gente coloca como objetivo, como a gente coloca como meta, seja pra qualquer coisa nessa vida, a gente só tem que acreditar. E acreditar que dentro da gente existe uma força, existe uma coisa que quando a gente quer muito, a gente faz acontecer. E que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem suas perspectivas de vida, cada pessoa tem um olhar sobre o outro, um olhar sobre o mundo, e que a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa se agarrar em alguma coisa. E eu quero continuar muito trabalhando isso em mim, principalmente, porque eu sei que insegurança é uma coisa que a gente sempre tem, assim, mas que com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com elas. E eu sou muito feliz hoje em dia por poder compartilhar esse tipo de mensagem
Sou feliz por você que tá aí do outro lado assistindo o meu conteúdo e você gosta do meu conteúdo, você se identifica de alguma forma com o meu conteúdo. E assim, são coisas que eu quero, são barreiras que eu quero continuar vencendo cada vez mais e que eu quero sempre poder estar compartilhando com vocês, porque isso me deixa muito feliz. E é isso. Cuidem de vocês, cuidem do corpo de vocês. Todo mundo tem fases, todo mundo tem inseguranças, mas a gente, com carinho, com cuidado, entendendo com o tempo, a gente consegue lidar com essas inseguranças. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre esses assuntos, deixa aqui nos comentários, dá aquele joinha pra fortalecer, se inscreve no canal. Obrigado por todo o carinho, por todas as mensagens, eu sou muito feliz por isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu abri um pouquinho do meu coração pra falar sobre isso, porque eu senti que eu precisava falar sobre isso. Eu acho que tem muita gente que passa por situações parecidas. E é isso. Um super beijo pra vocês.